Boa noite a todos. É com um enorme prazer que começamos mais uma excelente aula aqui na nossa Liga de Farmacologia, do curso de Medicina aqui da Universidade de Santo Amaro. Hoje temos a honra de ter como palestrante o médico Francisco Amadeu Pereira Júnior, um conhecido meu da Unifesp, que gentilmente cedeu o pouco tempo que tem para nos oferecer aí uma parte do conhecimento que ele tem. O Amadeu, ele é R3, ele está no terceiro ano da residência na disciplina de cirurgia vascular e endovascular da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e hoje ele vai falar para a gente de heparinas, o que preciso saber. Amadeu, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. A palavra é sua. Oi, Sandro. É um prazer estar aqui com vocês, dividir conhecimento, agregar. Eu acho que quando a gente divide conhecimento, a gente cresce. E o nosso intuito de hoje é falar um pouquinho sobre as heparinas, o que todo médico, todo estudante de medicina e todo médico precisa saber para a vida prática e para entender como é que a medicação funciona, porque a gente sabe que heparina, anticoagulação é um mundo, e todo mundo que sai da faculdade tem que entender, tem que conhecer heparina, tem que saber para que usa, tem que saber como é que usa. Então, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre todas essas peculiaridades, essas minúcias, e ser bem prático e objetivo, tá certo? Então, sem mais delongas, agradeço o convite, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Assim, eu sei que tem alunos desde o segundo, terceiro semestre até alunos lá do oitavo semestre. Então, eu vou falar de uma maneira bem rápida, objetiva, básica. Os meninos que estão mais no começo da faculdade podem não entender alguns detalhes, algumas coisas, podem perguntar, depois a gente abre o espaço para dúvidas e tudo mais. Os que estão mais à frente do curso vão entender um pouquinho mais, mas o intuito da aula é fazer com que todo mundo entenda o funcionamento, entenda os princípios básicos para poder usar desde o internato e na vida prática, tá bom? Então, só uma introduçãozinha leve. A heparina, ela foi descoberta em 1916 por um estudante, assim como vocês, lá na Universidade de Johns Hopkins. E Howell e Hutt extraíram e purificaram no tecido hepático de gansos uma estrutura molecular que se assemelhava bastante à heparina que a gente conhece hoje em dia. Mas só foi a partir dos anos 50, ou seja, passaram quase 40 anos, para que ela fosse reconhecida e utilizada para prevenção de fenômenos tromboembólicos. E o que a gente precisa conhecer? Que ela tem características farmacológicas bem peculiares e únicas. Ela tem um rápido início de ação, ela tem a capacidade de inibir múltiplas proteínas da cascata de coagulação, ela é facilmente monitorável e ela tem uma excelente capacidade de reversibilidade. Então, ela teve um importante papel na prevenção do tromboembolismo venoso, do tromboembolismo pulmonar, o tratamento da síndrome coronariana aguda, e ela viabilizou a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, circulação vascular e endovascular, a hemodiálise, entre outras especialidades dentro da área da medicina. E aí? Heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. São misturas heterogêneas de polissacarídeos que pertencem à família dos glicosaminoglicanos, e ela tem origem nos grânulos secretores dos mastócitos bovinos ou suínos. Então, só para que vocês entendam, são duas moléculas, na realidade são duas misturas que possuem várias estruturas de pesos moleculares diferentes e que cada porção vai atuar de uma forma a promover a anticoagulação. Só para que a gente entenda, a origem dela vem extraída de origem bovina e de origem suína. Quais as indicações principais
da heparina, das heparinas. A principal e mais importante função da heparina, na profilaxia e no tratamento do tromboembolismo venoso. A gente sabe que o tromboembolismo venoso é a causa de óbito evitável, ou seja, é a causa que mais mata pacientes internados na atualidade. Ou seja, se passaram 70 anos da descoberta da heparina, e ainda hoje você tem morte que você pode evitar com a heparina, que é uma medicação barata, disponível, que todo mundo, teoricamente, sabe usar. E é por isso que nós trouxemos aqui para discutir com vocês. Um outro uso dela, a gente pode utilizar na oclusão arterial aguda. Estou puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado. Então, paciente que tem uma obstrução arterial aguda, seja ele de origem embólica ou trombótica, a primeira medicação que você faz lá no pronto-socorro, quer seja você cirurgião, quer seja você clínico, recém-formado, interno que está rodando lá no pronto-socorro, é fazer uma dose de 5.000 unidades de ataque endovenoso. Utilização na fibrilação atrial. Paciente internado com fibrilação atrial, seja ele um caso que ele começou a fibrilar agora na sua frente, seja um cara que já tem fibrilação atrial. E por que a gente prefere a heparina? Porque ela é mais fácil da gente saber se ele está realmente anticoagulado ou não. O tratamento de coagulopatias de consumo, o tratamento da síndrome coronariana aguda e como um adjuvante na cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea e na cirurgia vascular, trazendo de novo um pouquinho para a minha área de especialidade, minha área de atuação. Na cirurgia vascular, sempre que nós vamos realizar alguma sutura, realizar algum procedimento que nós vamos mexer com o endotélio vascular, nós fazemos uma anticoagulação plena. Mas e aí? Já entendi quando que eu posso usar. Eu, na maioria das vezes, vou usar para evitar que eu tenha uma trombose dentro da artéria, dentro da veia. Quer seja em várias situações. Eu citei algumas. Mas quando que eu não posso usar? Eu acho que aqui é um dos principais pontos que a gente precisa tocar na aula. Eu não posso usar quando o paciente está tendo uma hemorragia, ele tem um sangramento ativo. Então, eu não posso usar heparina um cara que está sangrando. Outro, paciente que teve um trauma recente do sistema nervoso central. Não posso utilizar. Por quê? Qualquer mínimo sangramento no sistema nervoso central traz uma consequência muito devastadora. O paciente teve um trauma recente no sistema nervoso central, está com um hematoma extradural, um hematoma subdural. Se eu der heparina, esse paciente pode sangrar, aumentar o hematoma, eventualmente comprimir estruturas cerebrais e vir a óbito. Então, o trauma e a hemorragia recente do sistema nervoso central. E coagulopatia grave, ou seja, um paciente que tem uma disfunção plaquetária importante, tem plaquetas menores do que 50.000, tem um alargamento da sua relação, da relação normatizadora internacional maior do que 2. Ele não pode utilizar a heparina. Isso são contraindicações absolutas. Então, basicamente, o cara que sangra da cabeça, não pode utilizar. Nós temos aí também contraindicações relativas. Então, paciente que tem uma hipertensão severa, que é refratária ao tratamento, a gente sabe que a hipertensão, ela pode fazer com que a pessoa sangre por ruptura de vasos, então a gente não vai utilizar heparina nesse paciente. Os pacientes que têm endocardite bacteriana, que tiveram sangramento digestivo recente, o paciente que tem retinopatia diabética, o paciente que tem plaquetopenia menor do que 100.000. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre heparina não fracionada. Como eu falei, as heparinas elas são misturas de polissacarídeos que tem vários tamanhos diferentes. Ela varia de 3.000 a 30.000 Daltons. E ela tem um efeito quase que imediato quando você faz o uso endovenoso. E quais os mecanismos de ação
desse medicamento. Ela se une, ela forma um complexo com a antitrombina 3. E ela cria um potencial de redução como é que eu posso dizer? Ele ativa o sistema fibrinolítico endógeno em cerca de 1000 vezes, que, por sua vez, vai inativar os fatores 2A, que é a trombina, o fator 10 ativado e o fator 9 ativado. E essa se liga ao cofator 2 da heparina e ela catalisa a inativação do fator 2 ativado. Além desse mecanismo de ação, que basicamente é o mesmo, ela inativa parcialmente as plaquetas. As frações de maior peso molecular exercem mais esse efeito. Por que isso é importante? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, que existe uma outra heparina, um pouquinho mais moderna, que ela tem estruturas moleculares de menor peso molecular e essa inativação das plaquetas ela não acontece com a mesma frequência. Então, estudando esse mecanismo de ação, a gente tem um outro detalhe, que a heparina ela não exerce um efeito fibrinolítico, ela não é capaz de promover a lise do trombo. Então, como que ela atua prevenindo o tromboembolismo venoso, as embolias, as tromboses arteriais? Ela impede que ocorra a formação do trombo secundário, ou seja, ela impede que se forme um trombo naquele local. E o próprio organismo, com o seu sistema fibrinolítico endógeno, é capaz, aí sim, de desfazer aquele trombo. Vamos falar um pouquinho de farmacocinética. A administração dela, endovenosa ou subcutânea, ela é uma droga de baixa biodisponibilidade e ela tem uma farmacocinética imprecisa. Ela se liga muito às células endoteliais, a macrófagos e o fator plaquetário número 4. A meia-vida dela é uma meia-vida rápida, dura de 30 a 180 minutos. O efeito dela é dose dependente, então quanto maior a dose, maior o efeito. Menor a dose, menor o efeito. Ela tem uma ação potencializada em pacientes portadores de insuficiência hepática e renal. Ou seja, a depuração dela é menor nos pacientes que têm alguma doença renal, que, por sua vez, vão ter um maior efeito dessa medicação. Ela acaba tendo uma ação menor no tromboembolismo venoso e nas infecções, por isso que a gente precisa ficar bem atento ao controle que é feito dela. A gente precisa lembrar lá dos primeiros slides, que ela é facilmente monitorável, já a gente vai ver isso mais. E tem duas informações que são muito importantes para a gente, que ela não atravessa a barreira placentária, ou seja, ela pode ser utilizada com segurança em pacientes gestantes, e ela também não é excretada no leito materno, ou seja, ela é uma droga que a gente usa com segurança também em pessoas que estão lactantes, ou seja, que estão amamentando. Vamos falar um pouquinho de dose. Falei para vocês que a maior causa de morte é evitável nos pacientes hospitalizados, ou seja, hoje a gente ainda tem cerca de 25% a 28% de óbitos que são evitáveis nos pacientes hospitalizados, ou seja, isso é muito alto, principalmente se tratando de uma droga que a gente tem 70 anos de experiência com ela, e é uma dose baixa. Você faz 5.000 unidades subcutâneas de 2 a 3 vezes ao dia, você tem paciente que está, de certa forma, com uma profilaxia para o TEV. E o seu uso em anticoagulação plena, que a gente precisa conhecer também. Eu acho que esses 2 slides são os mais importantes para o pessoal que já está mais para o final do curso, que já está pertinho de entrar no internato, que já passou pelo ciclo clínico. A profilaxia da TEV, então, todo paciente internado que deambula menos de 8 horas por dia, ou seja, 100%, que não tenha nenhuma contraindicação relativa ou absoluta, deve receber essa dose de 5.000 unidades subcutâneas de 8 em 8 horas. Nós temos outras medicações que têm como é que eu posso dizer? Que a gente tem uma maior facilidade de utilização, quer seja
uma vez ao dia, quer seja via oral. Entretanto, em qualquer hospital que você estiver, em qualquer UPA que você estiver, no hospital mais do interior que você tiver, você com certeza vai ter disponível heparina não fracionada. Então, não importa se você lá do interior de São Paulo, do interior do Paraná, ou até de algum outro estado, ou se você está trabalhando no 9 de julho, no Sírio-Libanês, você vai ter disponível a heparina não fracionada. E utilização na anticoagulação plena. Você também pode manter o paciente anticoagulado, quer seja por um tromboembolismo pulmonar, por um tromboembolismo venoso, por uma embolia, uma obstrução arterial aguda, um paciente que tem uma obstrução arterial crônica, que evoluiu com dor em repouso, utilizando uma solução de heparina, que tenha 25.000 unidades, e que você dilui. A gente tem uma diluição padrão, diluindo 245 ml de soro glicosado, e controla pelo TTPA, que nós vamos ter 1,5 a 2,5 da relação normatizada, ou ainda de 60 a 90 segundos de TTPA. A dose inicial, 80 unidades por quilo EV, e você mantém com uma infusão contínua de 18 unidades por quilo hora e controla com TTPA a cada hora. A gente tem essa é a dose de livro, digamos assim, mas a gente tem uns bisuzinhos para passar para quem está começando, que não tem tanta intimidade com a prática clínica, né? Que você começa com aquela solução padrão que eu falei, 245 ml de soro glicosado em 25.000 unidades, e começa uma infusão de 10 ml hora. Você nunca vai errar. Você vai estar sempre mais ou menos certo, e controla pelo TTPA. 6 horas depois você dosa o primeiro TTPA. Se tiver muito baixo, você pode aumentar. Se tiver muito alto, você também pode diminuir com baixo risco de sangramento. Vamos lá. Efeitos adversos. Hemorragia, ele é uma medicação que atua na anticoagulação, então, quer seja na profilática ou na anticoagulação plena, pode dar hemorragia. A trombocitopenia induzida por heparina, que é uma entidade que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que ela é super importante, pode dar osteoporose, geralmente com uso prolongado, ela pode dar eosinofilia, pode dar algumas reações cutâneas, que geralmente são raras. Ela pode dar hiperpotassemia, então tomar cuidado no paciente que é renal crônico, no paciente que tem alguma disfunção tubular renal. E ela é capaz também de gerar alterações nos testes de função hepática e alopecia também. Falando um pouquinho da trombocitopenia induzida por heparina. Ela tem dois tipos. A tipo 1, que ela gera uma plaquetopenia leve moderada, ela não é mediada por nenhum fator imune, ela é transitória, benigna, e ela se normaliza mesmo diante da administração de heparina, ou seja, se o paciente teve uma redução de plaquetas, você pode atribuir sim a heparina, mas você não obrigatoriamente precisa suspender o uso. Lembrando, só para quem está mais no começo, que a heparina ela pode gerar um complexo, uma reação imunológica que o nosso organismo entende a estrutura da heparina, o polissacarídeo da heparina, ele promove acha ele parecido com o da plaqueta. Então, ele gera um anticorpo contra essa estrutura da heparina, mas que acaba se ligando à plaqueta e gerando hemólise da plaqueta. Na realidade, não é hemólise, né? Uma fagocitose, ou seja lá como que a gente queira chamar isso, explicando grosseiramente. Temos ainda a do tipo 2. Do tipo 2 realmente nos assusta, porque ela gera uma queda em mais da metade da contagem do número de plaquetas. Ela geralmente não acontece no primeiro dia, nem no segundo, demora um tempo, porque ela é uma reação imunomediada, como eu expliquei para vocês, e geralmente do 5º ao 14º dia,
e ela ocorre por uma produção de anticorpos da classe IgG, dependentes de heparina, que se ligam ao fator plaquetário número 4 e promove a trombose. E aí você tem um aumento paradoxal dos eventos trombóticos, ou seja, o paciente tomando heparina tem uma redução da plaqueta, ou seja, ele tem uma plaquetopenia, ele está usando heparina e ele tem um aumento paradoxal dos eventos trombóticos. É por isso que, ao primeiro sinal de uma plaquetopenia importante, você deve suspender a heparina. Então, quais os cuidados que a gente precisa tomar? Dosar plaquetas antes de começar a heparina em todos os pacientes. Todos. Então, a gente precisa ter um número de plaquetas desse paciente. Os pacientes que têm alto risco de ter a trombocitopenia induzida por heparina, quer seja o paciente que já teve uma trombocitopenia do tipo 1, o paciente que já é plaquetopênico, mas que não tem uma contraindicação formal, a gente precisa estar bem atento, ou aquele paciente que tem alguma doença imunomediada. A gente precisa suspender a heparina, assim que diagnosticou essa entidade, e a gente precisa introduzir drogas não derivadas da heparina. Eu trouxe aqui a lepirudina, o argatrobano e o danaparoide, que são exemplos de drogas que a gente pode substituir aqui. E, diante do paciente plaquetopênico induzido por heparina, a gente não deve transfundir plaquetas, porque se o paciente tem um anticorpo que ataca as plaquetas, se a gente transfundir plaquetas, a gente só vai ter uma maior destruição dessas plaquetas. A gente só deve fazer plaquetas em vigência de sangramento ativo, ou se a gente for fazer algum procedimento, e a gente transfunde a plaqueta no momento que está fazendo o procedimento. Isso é uma entidade bem comum, que muita gente esquece. Ah, não, vou transfundir agora para fazer o procedimento amanhã. Não, vai ser perdido. E a reversibilidade. Nós temos uma medicação que é capaz de reverter a heparina, ou seja, uma intoxicação por heparina ela é facilmente reversível pela protamina. Ela forma um complexo irreversível que inativa aquela ligação com a antitrombina 3 e 1 miligrama de protamina é capaz de inativar 100 unidades de heparina. A protamina tem uma meia-vida super rápida. Você é capaz, você consegue avaliar a tua reversão dosando o TTPA e, como efeito adverso, você pode ter hipotensão e bradicardia. Beleza. Terminado essa parte de heparina não fracionada, a gente vai para a heparina de baixo peso molecular. O que foi que aconteceu? Beleza, lá nos anos 50, a gente viu que, puxa, tá legal, mas assim, para fazer uma heparinização plena, uma anticoagulação, você precisa deixar o paciente em bomba de infusão, com 18 unidades por quilo-hora, tem que fazer exame 4 vezes no dia, ou então o paciente que está com profilaxia, ele precisa receber uma furada na barriga ou no braço 3 vezes ao dia, então, puxa, é chato, a gente precisa encontrar um jeito melhor, né? Então, mais ou menos na década de 1980, começaram a purificar a heparina e ver quais eram as estruturas, os polissacarídeos que melhor funcionavam e criaram uma droga nova, que já tem 50 anos, né? 40 anos, perdão, que funciona de uma melhor forma. A heparina de baixo peso molecular é basicamente uma purificação da heparina não fracionada, que tem estruturas de peso com peso médio de 5.000 unidades. Ela também exerce uma ativação da antitrombina 3, mesmo basicamente um mecanismo de ação, mas o complexo ela inibe muito mais o fator 10 ativado e, em menor escala, o fator 2 ativado, que é a trombina. Ela não altera o TTPA por ter um complexo em fragmentos moleculares de menor peso, mas, por sua vez, ela não precisa de controle, porque ela atinge mais distalmente na cascata de coagulação. Ela se liga menos a proteínas plasmáticas, ela é um pouco mais estável,
tem menos efeitos colaterais e tem um menor risco de trombocitopenia induzida pela heparina, embora também tenha. Ela tem uma meia-vida um pouquinho maior, de 3 a 6 horas, e o pico de ação dela também é próximo a isso. Na metade da meia-vida dela, ela também tem o seu pico máximo. Exemplos. Enoxaparina é o nosso exemplo mais conhecido. Na profilaxia do tromboembolismo venoso, você usa uma dose de 40 miligramas ao dia, essa dose é fixa, não varia muito com o peso. E para anticoagular pleno, você usa a dose de 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. É muito mais fácil de ser manipulada. As apresentações que nós temos no mercado, temos 20 miligramas, 40 miligramas, 60 miligramas e 80 miligramas. Ou seja, basicamente, nós facilmente podemos administrar essa medicação com maior assertividade, com uma dose muito mais fácil, a facilidade posológica muito maior. Geralmente, nós não utilizamos monitorização nos pacientes que estão usando enoxaparina. O nome comercial é Clexane. Mas em pacientes super obesos, que têm mais do que 150 quilos. A gente sabe que antigamente quase que a gente não tinha isso, mas hoje em dia com a obesidade, que é basicamente uma epidemia, nós vamos ter contato com inúmeros pacientes acima de 150 quilos. Na insuficiência renal e na gestação, nós também precisamos ter um controle um pouco maior, que a gente basicamente dosa o fator anti-10 ativado. Esse é um ponto polêmico. Na prática clínica, na bem da verdade, digamos assim, nós não monitoramos, a gente não dosa esse fator aí. É caro, não vai mudar basicamente nada na nossa posologia e a gente não usa. Isso é uma coisa mais de livro que eu trouxe para vocês. E nos pacientes que têm clearance de creatina menor do que 30 ml por minuto, a gente utiliza metade da dose. Eu lembro vocês que nos pacientes que têm um clearance de creatina menor do que 30, eles são enquadrados como classe 4. Então, os pacientes em classe 4, você deve utilizar metade da dose. Nos pacientes classe 5, de doença renal crônica, não deve utilizar, que seria um clearance menor do que 15. Fondaparinux é um pentasacarídeo sintético, ele é menor do que a heparina de baixo peso molecular e ele inibe diretamente o fator 10 ativado. Ele se liga seletivamente à trombina. Se vocês se lembrarem da cascata de coagulação, o fator 2 ativado é um dos mais importantes e o fator 10 ativado ele é o fator final. Então, quando você bloqueia o fator 10 ativado, você está bloqueando toda a cascata de coagulação que vem de cima. Tem pouca interação com os componentes do plasma, ele é mais previsível porque ele inibe mais distalmente a cascata de coagulação, tem uma meia-vida de 17 horas e ele não induz trombocitopenia. Trazendo para cá um pouquinho para prática clínica. O paciente que tem uma trombocitopenia induzida por heparina, nós utilizamos Fondaparinux. Ela é uma droga muito boa, de utilização subcutânea, que pode ser usada também na trombocitopenia induzida por heparina. Mas nos outros casos, a gente também pode utilizar. Na profilaxia do TEV, a gente usa uma dose de 2,5 subcutânea uma vez ao dia. Então, olha a diferença. Eu tenho que utilizar 5.000 unidades de 8 em 8 horas subcutânea da heparina não fracionada. E eu tenho uma medicação mais estável, de melhor meia-vida, de melhor farmacocinética, que não tem um dos efeitos colaterais mais graves para fazer a profilaxia, que é só uma vez ao dia. Então, veja como, com o avanço do estudo e da purificação das proteínas, até no caso dessa sintética, você tem uma maior facilidade de utilização da profilaxia do TEV. Por outro lado, ela é uma droga mais cara, né? Na anticoagulação, você também não precisa monitorar o Fondaparinux, você usa só doses diferentes para pacientes que têm pesos diferentes. 50 a 100 quilos, que é a maioria dos nossos pacientes, você usa 7,5 subcutâneo uma vez ao dia. Menores do que 50,
você usa 5 miligramas subcutâneo uma vez ao dia e maiores do que 100 quilos, 10 miligramas subcutâneo uma vez ao dia. Reversão, ela não reverte, não é possível de reverter com protamina. Se o paciente que está em uso de anticoagulação plena pelo fondaparinux tiver um sangramento incontrolável, você pode lançar mão do fator 7 ativado recombinante, que é uma droga muito utilizada nos pacientes que têm... Nossa, agora me fugiu a cabeça. Que tem... Já eu lembro, já eu falo para vocês. Tá bom? Hemofilia, perdão. Lembrei. Então, os pacientes que usam hemofilia utilizam isso e ele age na parte da cascata de coagulação que o fondaparinux não é capaz de inibir. Então, pessoal, basicamente, eu quis trazer para vocês o que tem de mais importante na utilização de heparinas. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender, quer seja as pessoas que estão mais no começo do curso, entender a função básica da heparina, a aplicabilidade clínica, algumas intercorrências que você terá no uso das heparinas e todo mundo, acredito que consiga, mesmo que inicialmente, anticoagular ou fazer a profilaxia do TEV nos pacientes. Então, essa foi uma aula bem básica que eu quis trazer para vocês, mas que traz muitos pontos que são essenciais para a prática clínica. Quer se você vai ser clínico, quer se você for fazer cirurgia, se você for fazer otorrino, sei lá, uma especialidade clínica bem nada a ver, mas que você vai ter contato com o paciente internado, você precisa conhecer o uso da heparina. Até, assim, não falei muito, mas, por exemplo, você tem cremes, ou seja, tem uso tópico de heparina. Então, a gente precisa conhecer minimamente a função, como é que ela atua, como é que como é que a gente pode utilizar, tá certo? Basicamente isso. Deixo aqui aberto para perguntas, para dúvidas. Estou à disposição de vocês. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela excelente aula aí, Amadeu. Nossa, sensacional. Uma abordagem bastante interessante sobre o uso das heparinas na prática clínica e você que é da vascular está mais do que familiarizado com o uso da heparina, né? E a gente acaba usando a heparina no hospital em uma quantidade altíssima, tanto a intravenosa quanto a subcutânea, né? Sensacional. A abordagem foi perfeita, né? Nem nunca imaginei que seria de outra forma. Eu vi algumas perguntas no chat, vocês querem fazer a pergunta de forma oral para o Amadeu? Eu estou vendo aqui no chat. Paciente com plaquetopenia por quimioterapia pode utilizar heparina. Assim, a plaquetopenia induzida pela quimioterapia, ela segue uma outra etiologia que não induzida por heparina, certo? Então, o paciente que está em quimioterapia, que evolui com plaquetopenia, ele tem essa plaquetopenia, por quê? Porque aquela medicação gerou uma toxicidade, uma redução da produção das novas plaquetas e, por isso, caiu o número. Aí ela entra naquela contraindicação, seja absoluta ou relativa que eu falei no começo. Se o paciente está em quimioterapia, evolui com uma plaqueta de 35 mil, eu não posso de jeito nenhum fazer uso da heparina. Beleza, entendido. O paciente tem uma plaqueta, um número de plaquetas de 60 mil, mas ele não está sangrando, ele não tem nada, então eu vou... ele tem uma contraindicação relativa. Ele precisa muito da heparina? Ele tem um elevado risco de ter um tromboembolismo venoso? Ou eu preciso realmente anticoagular esse paciente? Não tem problema. Eu vou anticoagular, mas eu vou ter muito mais cuidado. Vou ficar muito mais atento a esse paciente.
Entendi. Primeiramente, eu quero agradecer em nome de toda a Liga de Farmacologia por ter aceitado o convite para essa aula. E eu tenho só mais uma dúvida aqui. Na urgência, como que a gente faz? Bom, então, assim, vamos imaginar um cenário de pronto-socorro. Suponhamos, o paciente chega com... Vamos falar aqui, para que a maioria entenda. O paciente chega com uma dor no membro, está com edema importante, ou seja, o paciente chega dizendo que está com a perna inchada. Tá inchado. Então, eu tenho uma suspeita, e é só uma perna, não são as duas. Então, o que eu vou pensar primeiramente? Poxa, o cara está inchado, tem edema. Eu vou pensar primeiro numa causa cardíaca, numa causa renal ou numa causa vascular. Beleza. Então, vamos lá. Causa cardíaca para edema. Primeiro, ele tem que estar com edema bilateral. Então, no nosso caso bem hipotético, ele não tem edema bilateral, ele só tem edema unilateral. Para complementar isso, eu vou lá, ausculto o tórax do meu paciente. Ele não tem nenhum estertor. Beleza. Causa cardíaca, estou tranquilo. Beleza. Próximo passo. Causa renal. Ora, o cara não está produzindo urina, o rim não está funcionando, ele prende mais líquido, ele vai ficar encharcado. De novo, ausculto o tórax. Se não tiver estertor, não tem edema. Ele não tem ascite, não tem edema. Não tem ascite, então não vai ter acúmulo de líquido. O edema do rim é bilateral também. Então, se eu tenho um paciente com edema numa perna unilateral, geralmente, no exame físico, é bem característico de você perceber isso. Você tem um aumento, uma diferença de tamanho do diâmetro da panturrilha maior do que 3 centímetros, eu vou ter um possível tromboembolismo venoso. Diante disso, o que eu faço? Mesmo sem nenhum exame adjuvante, nenhum exame de imagem, eu devo anticoagular meu paciente com heparina. Eu posso fazer uma dose empiricamente endovenosa de 5.000 unidades para o meu paciente. Certo? Então, assim, eu faço em dose EV, e aí eu não monto aquela bomba de heparina, não doso nada. Eu faço só uma dose para prevenir que aquele trombo, que eventualmente pode estar na perna do paciente, se desprenda e solte, e ele tem um tromboembolismo pulmonar. Então, assim, você pega e faz, depois pede ultrassom. Eu lembro a vocês aqui, não é muito o objetivo da aula, mas o tromboembolismo venoso tem todo esse exame físico e tudo, mas ele tem que obrigatoriamente, para a sua confirmação, fazer um ultrassom para o seu diagnóstico. No caso do TEV, você disse que a heparina não fracionada ela não é tão eficaz. Mas por que eu usaria ela como dose assim, de ataque, em vez de usar outra? Bem, só corrigindo um pouquinho. No TEV, a gente pode utilizar tanto a heparina não fracionada, como a heparina de baixo peso molecular, como o fundaparinux, como outras drogas anticoagulantes, até mesmo orais, que aí é um assunto para outra aula, mas tudo bem. Ela funciona bem, sim, perfeitamente. Ela só não é tão confortável para o paciente utilizar. Ora, você utiliza para você ter uma dose adequada de profilaxia do TEF ou para o tratamento. O cara vai ficar preso numa bomba, recebendo medicação 24 horas por dia e vai ter que fazer um exame 4 vezes ao dia. Ou então mesmo o paciente que está só com profilaxia, ele vai ter que tomar 3 injeções subcutâneas de heparina, quando eu posso fazer uma medicação que é só uma vez. Então, é mais por comodidade do que por efeito. A eficácia das duas drogas é igual,
Nenhuma é superior à outra, nenhuma é inferior à outra. Só tem esse pequeno detalhe aí da facilidade e do conforto para o paciente. Ah, sim, agora eu entendi. E a gente tem mais uma pergunta aqui no chat, perguntando se o AS também e heparina. é utilizado. Isso, também é Beleza. utilizado como anticoagulante quando escolher, né? Beleza. Então vamos lá, fazer um parêntese. Na verdade, o AS ele é um agente antiplaquetário. Ele é um inibidor potente da COX-1, certo? Então, ele se liga, ele faz uma ligação covalente entre da COX-1 e inibe a ativação plaquetária, certo? Então, em verdade, ele não é um agente anticoagulante, ele é um agente antiplaquetário, certo? Então, eles têm funções diferentes que atuam para o paciente não ter trombose, ter uma coagulação intravascular, digamos assim, uma coagulação dentro do vaso. Então, eles têm mecanismos de ação diferentes, em que a heparina é um anticoagulante e o AS é um antiplaquetário. Então, gera muita confusão. Mas o AS ele é utilizado, por exemplo, na síndrome coronariana aguda para evitar trombose secundária. Mas ele não é um anticoagulante. Você tem que usar, na síndrome coronariana, heparina e AS. No paciente que tem uma obstrução arterial crônica, você tem que usar heparina e AS. Então, elas são drogas sinérgicas, mas que têm mecanismos de ação diferentes. Então, eu falei um pouquinho sobre o mecanismo de ação do AS, mas que foge um pouco da nossa aula, mas o que a gente precisa entender é que o AS é uma ótima droga antiplaquetária. E a heparina e os outros anticoagulantes orais, elas são anticoagulantes mesmo. Amadeu, você comentou que o antídoto para hemorragias causadas por heparina, né, ou heparinas, é o sulfato de protamina. Mas, Isso. Paradoxalmente, uma dose excessiva de protamina acaba gerando hemorragia, né? Você poderia explicar para nós, por favor? Ah, sim, claro. O que é que acontece? A protamina, digamos assim, ela, como é que eu posso dizer? Ela gera uma inativação do sistema. O que é que acontece? A heparina se inibe a antitrombina, que ativa o sistema fibrinolítico endógeno, certo? Então, você tem uma maior anticoagulação por não ter quebra do trombo. Beleza. A protamina, por sua vez, ela se liga a essa estrutura molecular, promovendo a inativação dessa estrutura molecular. Então, o que acontece? Quando você tem uma dose excessiva de protamina, você inativa o que está inativado e você promove uma ativação do sistema fibrinolítico de uma forma muito intensa. Geralmente, quando a gente vai utilizar a protamina, Sandro, também para a prática clínica, a gente usa o TCA. O que é o TCA? Ele avalia diretamente, através de gráficos, em que valor está esse nível de anticoagulação. É um exame bem específico. Geralmente a gente usa em cirurgia cardíaca, em cirurgia vascular, que você tem um número ideal para deixar o paciente anticoagulado. E a anticoagulação, ela vai depender do que você vai fazer. Por exemplo, quando você precisa de uma circulação extracorpórea, você precisa de um nível de 400, um TCA de 400. Enquanto que para a cirurgia vascular, por exemplo, você precisa só de 200, em que o valor normal, quando você não está anticoagulado, é menor que 100.
Então, não sei se eu fui capaz. Se você puder até falar um pouquinho também para os alunos, que eu sei que você é um cara bem mais didático. Não, imagina. Porque puxo mais a para a parte protamina acaba clínica tendo mesmo. efeito também antiplaquetário também. A protamina acaba, em excesso, tendo efeito antiplaquetário, então acaba impedindo também a agregação plaquetária e, por isso, de forma paradoxal, acaba também gerando a hemorragia quando em excesso, né? Encostei sem querer. E é curioso que a protamina é derivada de ovos de peixe, né? Ovos de Aí, salmão. às vezes pode ser que o paciente tenha alergia, já aconteceu uma vez do paciente que era alérgico, rapaz, tem problema, né? Algumas coisas assim, inusitadas. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, em nome da Liga de Farmacologia da Medicina da Unisa, eu gostaria de mais uma vez agradecer o Amadeu por ter cedido aí o pouco tempo que tem fora do hospital, porque vida de cirurgião não é fácil. De vez em quando a gente se encontra nos vestiários, até nas salas cirúrgicas lá, e eu vejo ele trabalhando bastante. E quando começa uma cirurgia, só sai de lá quando termina. E olha, é uma dureza. Ainda bem que a gente tem pessoas dedicadas e competentes como ele. Eu, então, mais uma vez agradeço a você, Amadeu, muito obrigado. E depois a Letícia e a Vitória vão providenciar um certificado para você. E assim, as portas estão abertas e o convite, né, feito. Sempre que você quiser e puder participar dos eventos relacionados à nossa liga e puder contribuir com todo o conhecimento que você tem, né, pela excelente formação que tem, a gente não só aceitará, como agradecerá aí pelas ricas oportunidades de ter você aqui conosco, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite para você e pode encerrar aí, por favor, com as dicas para o pessoal aí da Liga que está te ouvindo e que talvez queira fazer cirurgia vascular e queira trilhar o seu caminho aí. Sandro, eu só tenho a agradecer, na verdade, o convite que você me fez. Você sabe, eu adoro dividir conhecimento, já cheguei a comentar com você algumas vezes. Eu gosto mesmo de estar em contato com os meninos da Liga, lá em Sobral, quando eu estava no internato. Para quem não sabe, para o pessoal, acho que eu nem coloquei aqui, mas eu não sou de São Paulo, eu me formei lá na Universidade Federal do Ceará, no campus do interior, uma faculdade relativamente nova, né? Começou em 2000, então, eu era de lá, né? Então, fiz em casa mesmo, então, eu gostava muito de dividir esse conhecimento, porque eu acho que a gente cresce muito, mesmo que não seja como professor realmente, mas como liga, orientando residentes, e de todas as formas a gente cresce. E eu também aprendo com vocês, né? Eu acho que a gente cresce um com o outro. Então, eu acho que essa é a grande importância. Mesmo que eu não goste ser professor, ser docente, digamos assim, não é para todo mundo, né? Só para quem é diferenciado mesmo. Mas eu acho que é importante estar em contato sempre, porque a gente cresce e aprende muito. Eu agradeço demais o convite, me coloco à disposição para, eventualmente, fazer outras aulas, falar sobre outro tema. Daqui, próximo ano, por exemplo, para fazer de novo essa aula, deixo à vontade, os meninos têm meu contato. Se precisarem de alguma coisa na área da cirurgia vascular ou na área da cirurgia geral, estou à disposição também. Vocês têm meu contato, podem falar comigo. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo, sobre cirurgia vascular, sobre coisas que vão além, mas que da área da medicina, que eu acho que a gente pode ter essa troca de conhecimento, posso passar minhas experiências para o pessoal. Tá bom? Estou à disposição. Quem quiser conhecer também a residência, fala comigo. E eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Em nome de toda a Liga, agradeço ao Sandro e à Letícia pelo convite. Obrigado, Amadeu. Certamente a gente vai contar com a sua
sabedoria em próximos eventos. E ano que vem, se Deus quiser, será presencial lá na nossa universidade, lá, para você conhecer o nosso campus. E aí, de forma presencial, ministrar uma aula para a gente. Nossa, será algo que nos trará muita honra. Tá bom? Muito obrigado, mas aguardamos você aqui em outras oportunidades. Uma boa noite. Obrigado, Amadeu. Boa noite, Sandro. Obrigado. Agradecer também a fez as perguntas, a Vitória, o Matheus Caprioli, todo mundo que quis saber um pouquinho mais, quis dividir também com a gente os conhecimentos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Obrigado, Matheus. Tchau, Letícia. Tchau, Vitória. Tchau, Lucas. Tchau, Matheus. Tchau, Gabriela. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.